Tech News Hub apresenta: Suprema Corte dos Estados Unidos analisa leis de regulação de mídias sociais. A Suprema Corte dos Estados Unidos iniciou em outubro o julgamento da constitucionalidade de duas leis, uma no Texas, H.B. 20, e outra na Flórida, S.B. 7072, que proíbem as empresas de mídia social de remover postagens e bloquear contas de políticos. Eis a íntegra do documento, 280 kb, em inglês. Esses dois casos estão entre os 12 que o Supremo Tribunal norte-americano concordou em analisar no mandato de 9 meses, que se iniciou em 2 de outubro. As leis aprovadas em 2021 por legisladores republicanos nos dois estados têm o objetivo de regulamentar as políticas de moderação de conteúdo das plataformas de mídia social, como Facebook, Google, YouTube e X, ex-Twitter, em resposta a alegações de censura de usuários conservadores. Se a Suprema Corte sustentar a constitucionalidade das leis estaduais questionadas e incentivar outros estados norte-americanos a adotarem essas leis, certamente terá um impacto indireto nos padrões de mercado globais, disse Guilherme Guidi, pesquisador e professor de pós-graduação da PUC Minas e líder da área de Direito Digital no escritório Freitas Ferraz, em entrevista ao Poder 360. O que cada lei determina: as duas leis exigem que empresas divulguem suas políticas de moderação. A Suprema Corte bloqueou temporariamente a lei do Texas em maio de 2022, enquanto a medida da Flórida foi bloqueada pela 11ª Corte de Apelações dos Estados Unidos. Isso levou o governo da Flórida a recorrer à Suprema Corte. As leis em discussão na Suprema Corte visam garantir a liberdade de expressão, um direito importante no sistema legal americano. Elas proíbem que as redes sociais bloqueiem ou censurem usuários, além de limitar a moderação do conteúdo postado por eles, disse Guidi. No entanto, ele destaca que a liberdade de expressão não é absoluta. Esse direito pode ser limitado quando seu exercício viola diretamente outros direitos igualmente relevantes, como no discurso preconceituoso ou racista, especialmente quando incita a prática de crimes, afirmou. Em agosto, a União Europeia impôs um controle mais rigoroso sobre as Big Techs. Essas empresas agora estão sujeitas a regulamentações para controlar o conteúdo e o uso de dados. O pacote de serviços digitais inclui o DMA, Lei de Mercados Digitais, criado para combater práticas comerciais inadequadas, e o DSA, Lei de Serviços Digitais, que impõe um filtro para conteúdos ilegais e prejudiciais. Meta, Apple e alguns serviços do Google devem evitar a disseminação de conteúdo prejudicial nos 27 países da UE. Guidi explica que as leis norte-americanas em discussão na Suprema Corte focam na limitação ou proibição da moderação, o que vai na contramão da recente Lei dos Serviços Digitais do Bloco Europeu, que tem como um de seus principais objetivos o estabelecimento de critérios mínimos de moderação de conteúdo. A primeira emenda da Constituição norte-americana protege a liberdade de expressão contra violações do governo, mas os tribunais decidiram que empresas privadas têm o direito de controlar as informações que publicam. O especialista afirma que a disputa na Corte dos Estados Unidos tem contornos políticos claros. As leis estaduais surgiram em resposta à suspensão do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter, Facebook e outras plataformas. Trump questionou os resultados das eleições presidenciais de 2020. Essas leis foram promulgadas antes de Elon Musk assumir o Twitter e permitir que vários usuários banidos, incluindo Trump, fossem readmitidos. Trump, que é pré-candidato à presidência, pediu à Suprema Corte que analise o caso da Flórida, enquanto a administração Biden pediu intervenção da Suprema Corte, alegando que as restrições em ambas as leis violam a primeira emenda. Esta reportagem foi produzida pelo estagiário de jornalismo Lucas Nascimento sob supervisão do editor Lorenzo Santiago. Apresentado por Tech News Hub.